Capítulo 5, a comunidade não espiritual. Nós, provavelmente, já nos perguntamos, nos nossos muitos momentos de solidão, se não existe neste mundo competitivo e exigente um canto onde seja seguro soltar-se, expor-se aos outros e dar incondicionalmente. Talvez esse lugar seja bem pequeno e escondido. Mas se esse canto existe, é preciso empreender uma busca nas complexidades dos nossos relacionamentos humanos a fim de encontrá-lo. Henry Nouwen. Sem alguém como o Armando, não se desenvolve a comunidade espiritual. Sem uma comunidade segura, não confessamos nossas aflições. Não damos aos outros a segurança de que precisam para confessar sua aflição. A comunidade passa a ser um lugar competitivo e exigente no qual nos sentimos pressionados a demonstrar que Deus fez mais obras na vida do que realmente fez. Ou então podemos tomar uma direção diferente. Podemos forjar aflições e aproveitar cada oportunidade de revelar nossos problemas emocionais, exigindo às vezes com irritação, às vezes com lágrimas, que os outros vejam nossa dor e cuidem de nós. Numa comunidade não espiritual, tendemos ou a esconder nossos problemas ou a exibi-los. Em nenhum dos dois casos, beneficiamos os outros. Não há espelhamento da vida da Trindade. É uma tragédia viver numa comunidade não espiritual. Tragédia ainda maior é viver numa comunidade não espiritual e assim mesmo se contentar, pensando que é espiritual. Muitos cristãos se relacionam de maneira nas quais só solicitam o espírito do modo superficial e não aspiram a nada além. Percebo, porém, ao falar com gente de todo o país, que é cada vez maior o número de pessoas que anseiam por um tipo de relacionamento distintamente espiritual, e elas acham difícil aceitar menos que isso. Essas pessoas experimentam uma solidão vaga, mas inegável, uma sensação de vazio que as atividades da vida só preenchem de maneira temporária e parcial. Meg Ross define a vida espiritual como um começar contínuo na compreensão de que a solidão é, na verdade, um anseio real por Deus. Tentamos preencher aquele terrível vazio no estômago que, na verdade, está na nossa alma. Tentamos preenchê-lo com comida, com poder, com sexo. Começamos a perceber que essa fome jamais será satisfeita, não nessa vida. E a fonte da face de Deus é a única coisa que sacia essa fome, é a oração. Na introdução de seu livro, ela define solidão como nosso lugar insondável de encontrar com Deus e o manancial do verdadeiro relacionamento. Se descobríssemos a vida da solidão, que está no centro do verdadeiro relacionamento, e é a sua fonte, poderíamos encontrar uma alternativa à prática de devorar uns aos outros. É isso que eu quero. Como você, quero contribuir para a comunidade espiritual, oferecendo à minha família e aos meus amigos um lugar seguro em que possam enfrentar a aflição e encontrar a Deus. Contudo, depois de 46 anos vivendo com a vida de Cristo dentro de mim, muitas vezes ainda sou inseguro na minha reação com os outros. Tenho a tendência de impor meus pontos de vista e de insistir em que os outros vejam o que eu acho que devem ver. Uma frase errada pode desligar instantaneamente as luzes da minha alma, e então eu aqui não sinto a presença de Deus. Às vezes, pouco me importo se ele está lá ou não. Outras vezes, sinto-me apático ou superficialmente bem. São muitos os estados de espírito em que eu posso devorar o outro com facilidade. Às vezes, num alegre tom de brincadeira. Ei, que bela gravata! As duas manchas estão bem distribuídas. Outras vezes, com nítida agressividade. Não acredito que você fez isso. Como é que você pode fazer uma coisa assim? Quero ser melhor. Quero ser mais como Jesus. Seguro, firme, terno e direto. A vida já é dura e não quero tornar mais ainda difícil a vida de ninguém. Como agir então?
Como me tornar uma pessoa que auxilia a transformar uma comunidade em uma comunidade espiritual? Acho que o que Meg Ross diz é que a adoração está no cerne da comunidade, que uma relação verdadeira entre as pessoas, o que chamo de conexão ou comunidade espiritual, não é possível sem uma comunhão fértil e permanente com Deus. Ninguém conhece o outro, nem é conhecido por ele, sem entrar na presença de Deus de forma mais plena. Os recursos para que nos conectemos uns com os outros só nos pode ser dado pelo Espírito. Só podemos ser renovados se nos submetemos a Ele, tanto quanto o fez Maria para conhecer o Filho de Deus. A comunidade espiritual depende de recursos espirituais. E por uma boa razão. Todo relacionamento humano, especialmente aqueles em que os participantes desejam vivenciar uma profunda proximidade, depara com importantes conflitos. E simplesmente não há como superar os conflitos e chegar à verdadeira conexão sem o poder divino. Não há como fazer isso sem dispor na alma de uma energia fornecida por Deus. Uma energia mais forte e melhor do que aquela que já está ali alimentando o conflito. A aflição é perceber que a vida é demais para nós, não só porque há muita dor, mas também porque somos muito egoístas. A aflição é perceber que Ele é tudo o que temos. Esperança é perceber que Ele é tudo de que necessitamos. Alegria é perceber que Ele é tudo o que queremos. Dietrich Bonhoeffer escreveu: a comunidade que temos um com o outro consiste unicamente naquilo que Cristo fez por nós dois. Passei boa parte da minha vida ouvindo esse tipo de ensinamento e julgando o verdadeiro, mas não imediatamente imprescindível. Hoje percebo as coisas de modo diferente. Estou começando a compreender que a solidão que por tanto tempo tentei aliviar com o casamento, com amizades, escrevendo livros, pensando em coisas engraçadas para dizer nas festas, é, na verdade, sede de Deus. Quando não percebo isso, minha solidão reforça a aflição que há dentro de mim e a estimula a me forçar a fazer o que devo e a usar qualquer pessoa disponível para preencher o vazio da minha alma. Eu me sinto justificado ao fazê-lo. Eu tenho de fazer. A dor precisa ser aliviada. Certamente, qualquer um que sentisse minha dor concordaria. Compaixões tão horríveis e tão exigentes jamais podem ser domadas. Não podem ser totalmente ocultadas, nem podem ser mitigadas pela compreensão de suas raízes. Podem ser disfarçadas por algum tempo, mas jamais melhoradas ou controladas. Nossa única esperança é que surja dentro de nós outra paixão, mais forte e melhor. Só os recursos do Espírito são adequados para nos fazer superar o conflito e alcançar o verdadeiro relacionamento. Só as boas paixões que vêm do Espírito podem substituir as más. Como fundamento da comunidade, suportar o ataque dos conflitos. A comunidade espiritual compreende isso. Compreendem que a presença do conflito não define a comunidade espiritual, assim como a ausência de conflito não é prova de comunidade espiritual. A diferença entre comunidade espiritual e não espiritual não está na existência ou não de conflitos, mas na nossa atitude diante deles e no nosso modo de lidar com eles. Quando os conflitos são vistos como uma oportunidade de aproveitar mais plenamente os recursos espirituais, então temos as potencialidades de uma comunidade espiritual. O conflito está latente em todo relacionamento a cada momento. Eles simplesmente esperam um estímulo para entrar em cena. As paixões egoístas, aquelas que, quando liberadas, geram conflitos, estão em todos nós, fervilhando debaixo da nossa casca de sociabilidade. Entre elas estão a tendência de não arriscar, de exigir conforto ou atenção, de se conectar nas feridas abertas mais do que na oportunidade de se doar, de exigir uma plenitude imediata que Deus nem sempre concede. Na comunidade espiritual, essas paixões se enfrentam pela aceitação de um amigo espiritual. Esse amigo as enxerga, as detesta e pode até repreendê-las,
se sente magoado por elas e pode revelar isso em palavras. Ele vê além da feiura de todos aqueles motivos egoístas que geram conflitos, enxergando a absoluta bondade oculta ali de baixo. Uma bondade que ali foi posta por Deus. Quando necessário, essas más paixões são exploradas com a sabedoria de um orientador espiritual, não para mudá-las, mas para reconhecer suas sutis expressões, para perceber sua terrível força e para celebrar a graça que, ao mesmo tempo, as perdoa e as substitui por algo melhor. E isso que acontece numa comunidade espiritual. As paixões egoístas não são tratadas desse modo em uma comunidade não espiritual. Se não encontramos os recursos divinos necessários para nos sustentar durante os conflitos, para nos libertar para o perdão e o amor, não temos uma reação adequada aos conflitos. Não temos como relaxar diante dos conflitos. Não temos como evitar o ódio a nós mesmos ou aos outros. Não temos como deixar para trás o rancor e a autoproteção em favor da compaixão e da liberdade. Não podemos lidar com os conflitos desse modo. Assim como um homem que só tem $1 não pode comprar uma casa. Ele não tem o necessário, nem nós. Somos como uma pessoa em situação de rua lutando contra outras 10 pelo abrigo do banco de um parque, pelo calor de um cobertor que achamos. Existe o conflito. Marido e mulher brigam. Dirigentes de igreja discordam. Amigos decepcionam e traem uns aos outros. Temos de fazer algo. Numa comunidade não espiritual, escondemos o conflito atrás da sociabilidade. Recanalizamos os conflitos e os transformamos em cooperação, em bons projetos nos quais ímpetos censuráveis se tornam zelo elogiável. Atenuamos a dor que sentimos por causa do conflito, lançamos mão do consolo para torná-lo menos agudo. Se o conflito for especialmente grave, resolvemos nossas questões pelo aconselhamento. Ou então deixamos que pressões conformadoras tentem conter esse nosso lado feio, com renovados esforços de melhoras. Porém, precisamos, na verdade, de amigos espirituais. Pessoas aflitas que nos darão a segurança de ficar aflitos. Pessoas interessadas que querem que vivamos bem e creem que podemos viver bem. Pessoas caridosas que põem dentro de nós a vida que receberam de Deus. Pessoas de visão que enxergam o Espírito modelando-nos a semelhança de Cristo. Sem elas, concordamos em aceitar bem menos do que isso. Concordamos em viver numa comunidade não espiritual de relacionamentos sociáveis, relacionamentos cooperativos e relacionamentos consoladores. Todos eles imitações da amizade espiritual. Quando esses relacionamentos já não conseguem controlar os conflitos e as paixões feias que surgem dentro de nós, recorremos a relacionamentos aconselhadores ou relacionamentos conformadores, como substitutos da orientação espiritual. Fazemos isso, em parte, porque não conseguimos encontrar ninguém capaz de nos orientar espiritualmente e, em parte, porque não consideramos que a orientação espiritual seja a nossa verdadeira necessidade. A situação é mais ou menos esta. Na comunidade espiritual, a presença de relacionamentos conflituosos é enfrentada com amizade espiritual, tratamento da alma. Na comunidade não espiritual, a presença de relacionamentos conflituosos é controlada por relacionamentos sociáveis, relacionamentos cooperativos e relacionamentos consoladores. Na comunidade espiritual, se é necessário orientação espiritual, cura da alma. Na comunidade não espiritual, é necessário relacionamento acolhedor ou relacionamento conformador. Na comunidade espiritual, essa é caracterizada pela dependência do Espírito, ouvir a Deus por meio da palavra e do Espírito. Na comunidade não espiritual, essa é caracterizada pela confiança na carne, resolver as coisas com quaisquer meios disponíveis. Os 5 tipos de relacionamentos arrolados sobre relacionamentos conflituosos na coluna da comunidade não espiritual são reações
impróprias ao conflito inevitável. Essas reações se revelam impróprias porque não conduzem à vida do espírito, presente em todo cristão. Na nossa sociedade, esses relacionamentos substituíram em larga medida a amizade espiritual e a orientação espiritual. Relações estas que têm como pré-requisito os recursos do espírito e que são capazes, somente elas, de nos levar do conflito à comunidade espiritual. Se a Igreja pretende criar núcleos de comunidade espiritual entre seu povo, um processo imprescindível é considerar o conflito de duas maneiras. Primeiro, como uma oportunidade para a amizade espiritual florescer e realizar sua obra vital de tratamento da alma. Segundo, como um motivo para que os orientadores espirituais despertem e desenvolvam o trabalho igualmente vital de cura da alma. Nós nos afastamos da comunidade espiritual rumo à comunidade não espiritual quando agimos assim diante de relacionamentos conflituosos. Escondemos os conflitos debaixo da sociabilidade. Cooperamos num projeto que nos possibilite continuar atendendo interesses egoístas. Buscamos somente consolo, alívio quando nos vemos no meio de um conflito. Pedimos a um conselheiro ou terapeuta para revelar as raízes dos nossos conflitos internos na esperança de enfraquecer as paixões que os provocam. Redobramos os esforços de nos conformar a princípios morais de vida como principal reação aos conflitos. Estou ansioso pela comunidade espiritual. No momento propício da minha jornada, despertei para a minha profunda alegria na adoração e para a minha incrivelmente simples confiança no recebimento diário da energia de Cristo por meio da comunhão com Ele na oração, no silêncio, na meditação e na ceia do Senhor. Quando a vida espiritual se agita na alma, sua própria natureza a incita a se mover para fora. A verdadeira vida tem uma corrente própria. Ela deseja ardentemente partilhar, encontrar essa mesma vida em outra pessoa. Antes das palestras, eu normalmente oro com o meu anfitrião. Antes da minha última palestra, fiquei hospedado na casa do promotor de eventos. Nós dois levantamos cedo para orar. Convidei Frank para celebrar comigo a ceia do Senhor. Nossa fraternidade nunca pareceu tão forte. Partilhamos uma vida comum. Quero a comunidade espiritual em todas as suas dimensões. Orar, meditar, contar história, brincar, oferecer auxílio prático, apoiar na crise, comer, chorar, sorrir, fazer coisas comuns. O que a torna espiritual é o espírito, independentemente do que estamos fazendo, compartilhando momentos comuns ou celebrando juntos uma sublime adoração. Jesus Cristo é a nossa conexão. A energia de Cristo está presente fluindo de uns para os outros, proporcionando segurança, visão, sabedoria e contato. Contudo, boa parte do nosso tempo em comunidade não é espiritual. Quem sabe uma análise mais profunda da comunidade não espiritual e dos 5 tipos de relacionamento que normalmente a compõem nos ajudem a perceber em que tipo de comunidade estamos, caso já estejamos numa comunidade espiritual. Nós nos sentimos gratos e avaliados por amar ainda mais. Caso percebamos que nossos relacionamentos estão mais nos não espirituais do que para os espirituais, talvez os nossos anseios por aquilo que o Espírito concede, aquilo por que Jesus orou antes de morrer, que sejam se torne forte o bastante para que nos disponhamos a pagar o preço necessário. No próximo capítulo, falo sobre o que faz uma comunidade se tornar não espiritual e analiso com mais detalhes os 5 tipos de relacionamentos que às vezes supomos espirituais.